na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 8º ao 14º. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 14. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados e se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é Ações do Tempo. E quando eu estava refletindo neste texto, e só relembrando, destacando que eu não escolho textos bíblicos para pregar. Nos meus 27 anos de pastorado, em todas as ocasiões, eu sempre uso o lecionário. Eu digo isso porque às vezes uma pessoa pode ouvir a mensagem e falar assim, essa mensagem foi para mim. Eu nem sei o que está passando na sua vida. A mensagem é o que Deus colocou no meu coração e eu entrego para esse punhado de gente. O Espírito Santo é que fala no coração de cada pessoa. Como o texto deste domingo é o texto do segundo domingo do Advento do ano B. E aqui estamos nós diante deste texto. E quando eu estava meditando sobre esse texto, me lembrei de uma historinha antiga que talvez você conheça muito bem. E se conhece, eu peço sua permissão para repetir. É a história de um pedreiro que trabalhava numa empreiteira, acho que era a empreiteira lá do Isaías, trabalhou lá por Isaías durante muitos anos e chegou o momento dele se aposentar. E ele tinha a data correta quando ele se aposentaria. No dia tal, do mês tal, eu vou interromper minhas atividades, vai ser meu último dia de trabalho, e então eu me aposento da minha lida de pedreiro durante todos estes anos. Então, o dono, o empreiteiro, o dono da empresa, procurou esse pedreiro e disse para ele, você me faria um favor antes de aposentar? Eu queria que você construísse mais uma casa. E ele disse sim, mas ficou muito contrariado, porque era o período dele se aposentar. Mesmo assim ele foi, mas como toda pessoa contrariada, não coloca o coração naquilo que está fazendo. E assim, esse pedreiro trabalhou muito relapsamente, fez as estruturas da casa tortas, juntou lá a Maria Guerra e o Matheus Pitinelli para dizer que estava tudo errado, mas mesmo assim ele insistiu, fez o telhado com a queda errada, as paredes tortas, a porta pegando, não fechava direito, parede com umidade, porque o encanamento mal feito começou a vazar por dentro da casa, mas terminou a casa. Terminou a casa, então o dono da construção apareceu lá, ele pegou a chave da casa e disse para o patrão, aqui está a casa que eu fiz para o senhor. Aí o patrão chamou todos os funcionários, pegou a chave, devolveu a chave para ele e falou, esta casa é um presente da empresa para você, pelos últimos anos, por todos esses anos que você trabalhou aqui com a gente. Eu tenho a impressão que esse texto
que nós lemos aqui do querido apóstolo Pedro vai tratar exatamente disto com outras palavras. O apóstolo Pedro, ele está aqui num contexto em que os primeiros cristãos, os cristãos daquela época, Jesus, o Senhor Jesus, já havia sido assassinado, já havia ressuscitado, já havia subido aos céus, mas os irmãos começaram a passar por dois momentos muito interessantes, que são muito parecidos com a nossa vida espiritual. Um momento era o momento de euforia, onde as pessoas entendiam que Jesus deveria voltar por aqueles momentos. Como eu disse domingo passado, as pessoas naquela época, os cristãos, começaram a vender as propriedades, deixavam de trabalhar, porque diziam: o dinheiro que nós temos é o suficiente para vivermos até que Jesus volte. E assim foi a comunidade de Pedro. Começaram, com a euforia inicial, começou a se dissipar, foi se dissipando, as pessoas foram entendendo que a volta de Jesus estava demorando, Jesus não estava voltando com a brevidade que eles esperavam que Jesus voltasse. Mais uma semelhança conosco, né? Às vezes nós queremos que Deus realize as suas ações no nosso tempo, então nós começamos bem, nós começamos esperando que Deus tome determinada providência, mas depois nós começamos a achar que aquela providência da parte de Deus está começando a ficar demorada, e aí começa a acontecer uma coisa muito interessante entre as pessoas da comunidade, entre as pessoas da própria igreja do começo. Alguns começaram a até zombar dos demais irmãos que estavam fielmente esperando o retorno de Jesus Cristo. Isso aparece, por exemplo, no versículo 4 do mesmo capítulo que vos li, um pouco antes, quando as pessoas diziam de forma jocosa o seguinte: quando se realizará a pró-contada sua vinda? Desde que nossos pais fecharam os olhos, tudo continua como no começo da criação. Que zombaria desagradável, né? Dentro da própria comunidade, onde todos esperavam o retorno de Jesus, as pessoas que se desanimavam não só se desanimavam, como queriam desanimar os demais. Essa é uma tendência do ser humano. Muito dificilmente nós queremos animar o outro com o nosso bom ânimo. Isso é raro. Tanto que boa notícia a gente costuma não espalhar, mas pega uma notícia ruim para você ver como pega fogo, né? O nosso desânimo, isto sim, às vezes nós queremos que contagie as outras pessoas, e não foi diferente naquela comunidade. Essa zombaria aqui, quando que vai acontecer a vinda de Jesus pré-anunciada? Desde que os nossos pais fecharam os olhos, tudo continua como no começo da criação. O zombador, o pecador, ele é por si só mentiroso. Ele não pensa no que fala, porque ele fala a partir de um coração peludo. Ele fala a partir do pecado que domina todo o seu ser. Quando essa pessoa aqui zomba dizendo para os seus irmãos, tudo continua como no começo da criação, é uma tremenda de uma mentira. Porque bem depois da criação, Deus acabou com o mundo com o dilúvio. E só sobrou uma família. Então tudo não continuava como desde a criação. Deus já havia feito uma interferência na história da humanidade, acabando com a humanidade, matando os pecadores. Sim, Deus matou os pecadores e poupou uma família que lhe era fiel. Então cuidado com essa coisa de que Deus ama o pecador. Deus ama o santo. E matando toda aquela humanidade pecadora, a humanidade teve a oportunidade de recomeçar a sua história. Parece que não deu certo novamente. E outra interferência natural como esta, segundo o apóstolo Pedro aqui, vai acontecer. Desta vez não mais como água, porque o próprio Deus prometeu:
para as pessoas, quando ele fez surgir o arco-íris como símbolo da aliança e símbolo da promessa: não destruirei mais o mundo com água. Mas ele não disse que não destruiria com fogo, que é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Um fogo repentino vai surgir e vai consumir a terra, e esse mundo, como nós o conhecemos, vai se derreter totalmente. Então, quando o zombador provoca a demora de Deus, ele mente, porque Deus não está a serviço do zombador. Deus não tem que dar satisfação para o zombador. Deus não tem que dar satisfação para o descrente. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida das suas filhas, Deus cuida daqueles que lhe são fiéis. E é exatamente isto que o apóstolo Pedro está fazendo, escrevendo para a comunidade, para animar aqueles irmãos. Porque o Pedro está ensinando aqui que o tempo causa umas influências meio malucas na vida da gente, influências boas e influências ruins. Uma das influências ruins é que nós vamos nos acostumando com as coisas que estão à nossa volta, a ponto de achá-las absolutamente normal. Isso também aparece muito na nossa época. Hoje, quando você apresenta um texto bíblico para a pessoa, o pecador diz assim: mas na minha opinião não é bem assim. Mas não interessa a opinião do pecador, interessa o que Deus está dizendo. Eu tenho que me submeter àquilo que Deus está ensinando para o meu bem, para o bem dos seres humanos. E o Pedro tenta estimular a comunidade dizendo o seguinte: Deus não está atrasado na vinda de Jesus. Deus conta o tempo de forma diferente do tempo de vocês, da forma como você conta o tempo. Então, quando você diz, diria Pedro em outras palavras, quando você diz que Deus está demorando para atender a sua oração, quando você entende que Deus está demorando para cumprir uma promessa que Ele fez, Pedro diz que Ele não está demorando, que 1000 anos para Deus é como um dia. É isso que Pedro está ensinando. Pedro está dizendo que Deus conta o tempo de forma diferente, e essa aparente demora de Deus, na verdade, não é uma demora, mas uma grande oportunidade que Ele está nos dando de termos tempo hábil enquanto vivos para nos arrependermos dos nossos pecados. É por isso que Jesus não voltou, simplesmente por isso Jesus não voltou ainda, para que nós tenhamos tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, de ressignificarmos a nossa vida. Essa é a bondade, a misericórdia de Deus, até naquilo que nós o insultamos chamando como atraso. Então Pedro está nos ensinando que nós devemos abandonar algumas ideias retrógradas que nós assimilamos em nosso coração por este distanciamento aparente das promessas de Deus. E o tempo provoca isso, como eu disse agora há pouco, com uma expressão que na nossa época se chama como cegueira institucional. O que é cegueira institucional? De repente, tem coisas erradas acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua vida, que você não entende mais que é inadequada, porque você já se acostumou com aquilo. Você não se dá mais ao trabalho de revisar tudo isso sob a luz, a ótica, a lente, a lupa da palavra de Deus, porque você já se acostumou com aquele pecado, você já se acostumou com essa coisa errada que você está vivendo. Então, aparentemente, isso não te faz mais problema nenhum, não te causa mais dissabor nenhum. Entretanto, quando uma pessoa de fora olha, observa e até às vezes comenta e diz assim: isso aí está errado, isso aí é um pecado. Aí o que acontece quando o pecador é afrontado? Ele diz: não, isso não é pecado, pecado é você cuidar da minha vida. Não é assim que a gente diz? Então perceba que todo pecador é irado, todo pecador é irado. Quando você aponta para o pecado dele, ele fica irado, em vez de ele aproveitar a oportunidade para se arrepender. Eu já passei por isso. E você, que é um ser humano,
tão limitado quanto eu, certamente já passou por isso também. Então, o que Deus faz? Deus dá mais um tempo de vida para a gente, como se estivesse dizendo: pensa melhor sobre isso, reflete, compara o estilo de vida, o estilo de pensamento, os pensamentos que ocupam o teu coração com a minha palavra. Perceba, diria Pedro, perceba, diria Deus, que você está sendo influenciado pelos maus pensamentos do mundo que afrontam a santidade de Deus. E não é isso que nós vivemos hoje ainda, desde o tempo do apóstolo Pedro e antes desse tempo também. Nós acabamos achando que o errado está certo e o certo está errado. Não é isso que atualmente se faz? Uma pessoa que dá um golpe numa empresa, como que ele é chamado? De desonesto? Né? Ele fala assim: poxa, aquele foi esperto, hein? E quando alguém devolve um dinheiro que achou, como que ele é chamado? De honesto? Não, de bobo. Ah, que bobo, devolveu o dinheiro. Então, vocês percebem como o mundo é que vai influenciando com mais eficiência o nosso coração? Então, não é que Jesus está retardando a sua vinda, Ele está dando oportunidade para a gente pensar, para a gente considerar a nossa vida. E é muito fácil de nós verificarmos se o que nós estamos vivendo, pensando, fazendo está de acordo com Deus ou não. É só verificar o que isso resulta nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos. Sabe aquela coisa que às vezes a pessoa diz assim: foi mais forte do que eu não queria me apaixonar por aquela pessoa. Não, queria sim, você quis sim se apaixonar por aquela pessoa, porque primeiro nós olhamos para uma pessoa, depois nós achamos interessante o jeito que aquela pessoa vive, depois nós achamos interessante os valores que aquela pessoa tem, e aí logo depois nós nos apaixonamos. Então, quando você vê aquelas mocinhas na porta de presídio, aí diz assim: olha lá, mas como que eu fui me apaixonar por um criminoso? Eu não queria ter me apaixonado por um criminoso. Queria sim. Você olhou os valores de vida dele, essa pessoa olhou o estilo de vida e acabou concordando com aquilo, achando aquilo interessante, aceitou aquilo e se apaixonou por aquele tipo de pessoa. Assim é a nossa vida no mundo. Nós olhamos para o mundo distante de Deus, nós concordamos com o estilo do mundo vivendo longe de Deus, nós passamos a aceitar as propostas do mundo que vive longe de Deus, para logo depois nos tornarmos em nossas ações, falas e pensamentos igualzinho uma pessoa que vive afrontando Deus dentro da igreja. Então, o que o apóstolo Pedro está tentando nos ensinar é isso: vivam em santidade. É isto que vai importar, porque você não sabe o dia que Jesus vem. E ainda que não saibamos o dia que Jesus vem, é certo que nós iremos. Ninguém sabe quando, mas todos nós que estamos aqui, nós iremos. Aquela brincadeirinha que eu faço com a igreja: alguém aí tem algum coleguinha de 150 anos de idade? Não, né? Se ninguém tem um coleguinha com 150 anos de idade, é porque todos nós iremos partir. E quando nós partirmos, como é que vai ser o outro lado? Vai influenciar o outro lado o estilo de vida que nós tivemos aqui. Qual influência que esse tempo de espera teve na minha vida? Esse tempo de espera pelo meu fim ou pela vinda de Jesus produziu o que no meu coração? Produziu uma santidade gradativa que foi me levando para cada vez mais perto do Criador? Ou produziu uma vida impiedosa que me afastou cada vez mais do Criador? Produziu no meu coração sentimentos nobres, como o Mauro disse aqui na sua oração, sentimentos que perdoam? Ou produziu no meu coração aquele rancor gostoso que você não quer tirar do coração, você quer brincar de roxinho com a pessoa? Então nós devemos refletir se isso realmente vem de Deus. E aí no versículo 14, o Pedro coloca por que razão ele escreveu essas coisas anteriormente. Então ele diz assim:
Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, olha o que é importante que ele fala aqui: empenhai-vos, quer dizer, esforçai-vos, dedicai-vos, faz uma forcinha a mais, seja persistente, teimoso, insista em quê? Em serdes achados por Ele, por Jesus, não pelos seus pais, seus irmãos, seus filhos, vizinho, cônjuge. Não é para esta pessoa que é a tua santidade, porque esta pessoa não pode te levar para o céu, graças a Deus não pode te mandar para o inferno também, mas você tem que se empenhar em santidade para que Ele ache você com estas 3 qualidades. Então presta atenção no que o Pedro recomenda. Jesus precisa nos achar, seja quando Ele vier, ou seja quando nós formos, Ele precisa nos achar nestes, e não é com 1 de 3 ou 2 de 3, mas com estes 3 elementos em nossa vida. Ele precisa nos achar em paz, Ele precisa nos encontrar sem mácula, e Ele precisa nos encontrar irrepreensíveis. Então é isto que nós devemos buscar no nosso dia a dia: viver em paz, a importância da paz interior, da harmonia entre os crentes, de abrir mão da tua vontade para que a vontade do Senhor seja colocada. Não é a minha vontade, você não tem que fazer aquilo que eu quero, mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós sejamos achados em paz, não a paz que eu produzo, não a paz dos acordos, não a paz dos contratos, mas a paz de Jesus, que somente Ele pode dar e que o mundo não conhece, só conhecem aqueles que são de Jesus. Imaculados, o termo imaculado refere-se a viver uma vida moralmente pura e íntegra. E aqui tem aquela frase que não é minha, mas que é estrondosa. Quando se coloca aqui uma vida imaculada, ou seja, moralmente pura e íntegra, que nos afaste do pecado, vivendo de acordo com os padrões bíblicos, há uma pergunta que sempre me arrepia a nuca e me dá um frio no estômago, e a pergunta é assim: que pecado você está disposto a praticar para conseguir o que você quer? Que pecado você está disposto a praticar para conseguir o que você quer? E essa pergunta, ela é tão forte, que todos nós temos uma resposta para ela, porque dependendo do assunto, a gente coloca esse assunto acima de Deus. Dependendo do assunto, a gente coloca esse assunto acima do Cristo. Dependendo do assunto, eu coloco a minha vontade acima da Escritura. É como se a gente dissesse: espera aí, Deus, dá 5 minutos que agora eu vou resolver do meu jeito. Aí Deus diz assim: mas e aquilo que eu te ensinei sobre esse assunto aí? Espera aí, Deus, não incomoda aqui não, deixa eu resolver. Depois que eu resolver, a gente volta a conversar. Que pecado você está disposto a praticar para conseguir o que você quer? Imaculados. E a terceira coisa, inculpáveis. Pedro está incentivando todos os crentes a viverem de maneira irrepreensível, ou seja, evitando ser acusado de qualquer falta grave, evitando ser acusado de qualquer comportamento inadequado, porque há comportamentos que não são adequados para o cristão. Posso todas as coisas, mas nem todas. A turma sabe, hein? Vamos lá de novo. Posso todas as coisas, mas nem todas me convém. Se eu fizer determinada coisa, me manda para o inferno? Não, eu posso fazê-la. Mas convém para um filho de Deus, para uma filha de Deus, fazer, viver, falar desta forma? Não, não convém. Por quê? Porque pode escandalizar alguém, uma pessoa mais fraca na fé. E aí vem Jesus e diz assim: os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirasse ao fundo do mar. Olha o que Jesus diz, só pelo escândalo que uma pessoa causa a uma pessoa mais volúvel na fé.
Em 2 Pedro, no texto que nós lemos, no capítulo 3, versículos 8 a 14, ele fala sobre a paciência de Deus. A paciência de Deus. Você esperar a resposta de Deus, a ação de Deus no tempo de Deus. Como anda a tua paciência? Como é que você tem esperado a ação de Deus na tua vida? Como você tem reagido quando Deus finalmente vem e opera na tua vida? Você se submete ou você se rebela contra a vontade de Deus? A segunda vinda de Jesus nos exorta para que vivamos atentos e em santidade, porque é só isso aqui para nos tirar do caminho. Basta isso aqui, e não tem nada a ver com aquela música daquele sujeito não, mas basta isso aqui para tirar a gente do caminho. Por isso nós temos que estar vigilantes o tempo todo, 25 horas por dia. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Esse é outro problema do pecador. O pecador, ele sempre pensa assim: eu nunca caio, quem vai cair é o meu irmão. Olha lá, aquele irmão está caindo, eu nunca caio. E dali a pouco vem aquele tombo ruidoso. Vamos aguardar com esperança a realização das promessas de Deus na nossa vida. Olha só, a Luciene esperou um tempo para lançar esse livro, lançou esse livro maravilhoso. Minha esposa vai esperar ali a primeira da fila para eu não ficar sem meu exemplar, viu? Eu quero com autógrafo. Então corre lá, porque fez poucos exemplares, né? Quantos? 200? 200 exemplares, isso aí vai assim, ó, porque best-seller some rapidinho, Tita, então corre lá e guarda o meu. Então, esperar com paciência as coisas acontecerem, não zombe de Deus, principalmente zombar com mentira. Desde que Deus me prometeu, tudo está do mesmo jeito. Não está. Deus já te socorreu em tantas coisas, Deus já libertou você de tantas coisas que você não faz nem ideia. Você não imagina sequer quantas enfermidades perigosas o teu corpo deveria ter adquirido e Deus te livrou. Você não sabe de quantas ciladas do diabo estavam na esquina e Deus livrou você. De quantos acidentes de malucos que passam aí, que eu não sei como que se dá uma carta de habilitação para certas pessoas, que coloca a vida de outros que vão dirigir embriagado, e naquele exato momento Deus vai lá e liberta você. Então nunca use essa frase: desde que eu me entreguei a Cristo as coisas continuam do mesmo jeito. Não é verdade, é mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Cuida do teu coração, cuida do teu coraçãozinho. Não permita que o diabo domine a sua mente, não permita que o diabo domine o seu coração, porque se o pecado parasse só na tua pessoa, tudo bem, mas o pecado nunca atinge só você, nunca. O pecado atinge você e arrasta as pessoas que estão à sua volta para o lamaçal. Então a responsabilidade é duplicada, triplicada, quadruplicada, porque com o meu pecado eu acabo arrastando outras pessoas para esse lamaçal. Então vamos fazer isso que o apóstolo Pedro está recomendando. Vamos nos empenhar com bastante esforço para que sejamos achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e não permita que o tempo e nem a ação do tempo, e aí no tempo vem a questão da ansiedade, de você querer antecipar as coisas, ou a questão da cegueira institucional, de você não perceber mais Deus agindo, nem uma coisa nem outra. Se mantenha com integridade diante de Deus. Isso vai fazer um bem salvífico para a tua vida e um bem muito grande para as pessoas que estão à tua volta. Que Deus te abençoe.